Dividendos, no vídeo de hoje eu vou te trazer 4 empresas que anunciaram rendimentos recentemente. E hoje não vamos falar somente sobre Datacom, data de pagamento e o valor por ação. Vou te trazer alguns indicadores que podem te ajudar a encontrar boas pagadoras de dividendos e até mesmo algumas oportunidades. Pois hoje vamos falar sobre Datacom, data de pagamento, valor por ação, histórico de dividend yield para saber se a empresa é ou não é uma boa pagadora, quantas vezes elas pagam dividendos ao ano e, é óbvio, o preço teto para saber se elas estão ou não com margem de segurança na cotação atual. E vamos iniciar falando sobre a proposta de dividendos da Usiminas. Na sua ação ordinária, o valor anunciado foi de 25 centavos por ação. Ao dividir pela cotação atual que eu gravei esse vídeo, temos um yield de 2,88%. Já sua ação preferencial anunciou um dividendo superior à sua ação final 3, de 28 centavos. Ao dividir pela cotação atual, chegamos a um yield de 3,05%. Caso essa proposta de dividendos seja aprovada, a Datacom é o dia 25/4 e o pagamento irá ocorrer no dia 24/6 de 2024. Nos últimos 12 meses, ela acumula uma valorização de 16,36%, o dividend yield atual 3,32%. Vamos analisar indicadores de valuation como o PL, preço da ação dividido pelo lucro por ação. Esse indicador nos mostra em quanto tempo teríamos nosso dinheiro retornado através dos lucros da empresa, caso ela mantiver os seus lucros passados. Futuramente, em cerca de 7,5 anos, teríamos 100% do nosso capital investido retornado através dos lucros da empresa, caso ela vier a distribuir 100% do seu lucro. Segundo Benjamin Graham, o autor do livro O Investidor Inteligente, o ideal é que esse indicador seja abaixo de 15. Hoje ela se encontra bem abaixo desse ideal e, segundo Graham, o PVP, preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, ideal é abaixo de 1,5 vezes. Hoje ela não só se encontra abaixo do ideal, como está sendo negociada abaixo do que ela vale no papel. Hoje estaremos levando a empresa por 47% do que ela vale. Analisando o seu histórico de dividendos, percebemos uma grande volatilidade nos seus valores. A empresa deixou de pagar dividendos em alguns períodos. A partir de 2018, ela voltou a pagar rendimentos. Tivemos aqui uma alta em 2019, seguido de uma queda e uma explosão dos seus dividendos em 2021, onde a empresa pagou grandes dividendos durante o período de 2021 a 2023. E hoje ela se encontra com um dividend yield médio nos últimos 5 anos de 4,56%, bem abaixo do ideal que a gente considera que é o mínimo de 6%. A maior dúvida dos investidores é quantas vezes as empresas pagam dividendos. No mínimo, a gente deve analisar o histórico dos últimos 5 anos. Algumas empresas não possuem um cronograma fixo de anúncio de rendimentos. E o que a gente faz? Analisa o histórico dos últimos 5 anos e chega à média de anúncios. E na Usiminas temos uma média de 2 dividendos ao ano nos últimos 5 anos. E esses dividendos sempre ocorrem com uma grande previsibilidade no mês de abril e julho ou agosto. Está filtrado aqui pelo mês 4 e você irá perceber que de 2019 a 2023 a empresa não falhou. Ela sempre anunciou dividendos com a Datacom no mês 4. E se esse novo anúncio for aprovado, ele terá a Datacom em qual mês? No mês 4. Ela se mostrou muito previsível e agora vamos analisar o preço teto em função dos dividendos, o famoso método Bazin atualizado para 2024, com a média de 2019 a 2023. O que seria o preço teto? O preço limite que a gente irá pagar em uma empresa para alcançar um mínimo de dividendo. Esse método Bazin, uma estratégia que foi difundida no livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, de Décio Bazin, prega que o yield mínimo é 6%. E de acordo com a média dos últimos 5 anos de 46 centavos e esse yield estimado de 6%, chegamos ao preço teto, o preço limite que a gente irá pagar na empresa para alcançar esse yield de 6%. E hoje percebemos que não temos margem de segurança, pois ela se encontra 14,3% acima do preço teto. E não poderíamos deixar de falar sobre o anúncio de dividendos da Auren, Auri 3, que anunciou um total de 40 centavos por ação, uma empresa que pagou um dividendo extraordinário recentemente. Fez um novo anúncio, deu um yield de 3,1% na cotação atual. Datacom para esse novo rendimento, 1/3, pagamento previsto para 14/3 de 2024. Nos últimos 12 meses, ela acumula uma valorização de 8,03% e opera com um dividend yield de 23,3%. E não podemos esquecer que ela pagou um dividendo extraordinário recentemente que não irá permanecer de forma consistente no longo prazo. E é importante que você entenda isso e não analise somente dividend yield, pois ele nos mostra um curto prazo.
O dividend yield nada mais é que os dividendos dos últimos 12 meses dividido pela cotação atual que gravamos esse vídeo. Ao analisar o indicador PL, ele está negativo. Como assim, bombeiro? Um PL negativo? Como isso aconteceu? Esse indicador é basicamente o preço da ação dividido pelo lucro por ação. Se a empresa nos últimos 12 meses teve prejuízo, esse indicador ficará negativo. Então é importante que você entenda como chegamos a cada indicador. PL negativo, prejuízo nos últimos 12 meses. Já o indicador PVP está em 1,05. O dividend yield atual é de 23,33%, média dos últimos 5 anos de 22,5%. É importante relembrar que esse histórico está distorcido. A empresa pagou um dividendo extraordinário de R$ 1,50 por ação, temos 2023 R$ 3,00 por ação, 2022 apenas 10 centavos e 2024 está previsto esses 40 centavos, um histórico muito curto, e vamos fazer aqui algumas adaptações utilizando o valor de 2023 e também 2024, retirando esse dividendo extraordinário. E de acordo com esse histórico, podemos considerar que a empresa possui uma média de 1 a 2 anúncios de dividendos ao ano. Vamos fazer uma adaptação dessa média, R$ 1,50 de 2023, retirando o dividendo extraordinário e pegando os 40 centavos de 2024. Caso vocês queiram, podemos fazer futuramente o preço teto projetivo da Aura em 3. Total, utilizando essa adaptação, R$ 1,90 vamos dividir por 2, chegamos a uma média de 95. Vamos lançar aqui o código do ativo, 95 centavos, e o de estimado de 6%, chegamos a um preço teto de R$ 15,83, uma margem de segurança de 22,08%. A próxima empresa anunciou dividendos e juros sobre capital próprio, Camil, que se encontra no momento atual a 8,77. Primeiramente, vamos falar do JCP, juros sobre capital próprio, que é tributado em 15%. Sobre esses 5 centavos será descontado 15% de IR. Já o dividendo é isento do imposto de renda. O valor líquido será de 1 centavo por ação. Somando esses dois valores, chegamos a 7 centavos por ação, um yield bruto de 0,82%. Data como para esse rendimento, 21/2, pagamento previsto para 8/3 de 2024. Ela acumula nos últimos 12 meses uma valorização de 17,01, se encontra com o indicador PL bem descontado de 7,7 e um PVP de 1, ou seja, não temos desconto frente ao seu valor patrimonial, e hoje ela se encontra com um dividend yield de 3,38%. Vamos analisar o histórico para saber se a Camil realmente é ou não é uma boa pagadora de dividendos. A média dos últimos 5 anos é de 3,5%. Percebemos que ela está muito abaixo do ideal, mostrando que a Camil não é uma grande pagadora de dividendos. E um ponto interessante é que a empresa paga dividendos de forma trimestral. Média de dividendos dos últimos 5 anos, 4 rendimentos ao ano, com muita previsibilidade em 4 meses em específico, o mês de março, junho, setembro e dezembro. Vamos fazer o cálculo do preço teto de acordo com a média dos últimos 5 anos de 33 centavos e o de estimado de 6%. Não temos margem de segurança, pois o preço teto, de acordo com o método Bazin, é de 5,53, ela se encontra 57,2% acima do preço teto. A próxima empresa fez uma proposta de distribuição de dividendos. É a CCR, que é negociada com o código CCRO3, valorização nos últimos 12 meses 22%, uma empresa que subiu bem nos últimos 12 meses e hoje opera com um dividend yield de 1,44% e hoje se encontra com múltiplos de valuation bem esticados, acima do ideal, PL de 16,2 e PVP de 2,21. Quando analisamos múltiplos de valuation, a empresa se encontra muito esticada. Agora, analisando o dividend yield, que é o nosso foco aqui no canal, percebemos que a CCR não é uma grande pagadora, pois a média dos últimos 5 anos é de 2,78%. A empresa propôs um pagamento de 536 milhões de dividendos que serão submetidos à aprovação na Assembleia Geral Ordinária de 2024. E ao pegar esse valor de 536 milhões e dividir pela quantidade de ações em circulação, vamos chegar ao dividendo proposto. Aqui no site Investidor 10, pegamos a quantidade de ações que a empresa possui em circulação. Atualmente 2 bilhões de ações, e ao dividir esse valor proposto pela quantidade de ações em circulação, vamos chegar a um dividendo aproximado de 26 centavos por ação, o que na cotação atual que gravamos esse vídeo de R$ 13,65, estamos falando de um yield aproximado de 1%, vezes 100, chegamos aqui
a 1,94% na cotação atual. Essa é a proposta de dividendo atual da empresa que se encontra em aberto. Vamos analisar o histórico dos últimos 5 anos. A empresa possui uma média de 2 anúncios de dividendos ao ano. Ela também é muito previsível, pois a Datacom sempre costuma ocorrer durante o mês de abril e outubro de cada ano. Está filtrado aqui pelo mês 4 e de 2020 a 2023 a empresa não falhou em anunciar dividendos com a Datacom durante este mês. Ao fazer o cálculo do preço teto, chegamos a uma média de 39 centavos por ação, um yield estimado de 6%, preço teto 6,60, a empresa se encontra muito esticada. Das 4 empresas citadas no vídeo de hoje, 3 estão acima do preço teto e com a adaptação que fizemos na Auri 3, hoje é a única empresa que se encontra com margem de segurança, pois o preço teto adaptado é de 15,83, margem de segurança de 22,08%. E você, possui alguma dessas empresas na sua carteira? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça que na DataX o valor do dividendo e JCP é descontado da cotação. Como assim, bombeiro? É descontado? Sim, senhor, sim, senhora. Na DataX temos esse desconto. Por quê? Qual o motivo? Vou deixar passando aqui um vídeo que já está pronto, onde eu informo o motivo desse desconto ocorrer. Caso você não saiba, é interessante que você assista esse vídeo para entender o que ocorre com a ação na DataX, o motivo desse dinheiro, desse dividendo ser descontado da cotação. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, eu conto com o seu apoio, ele é fundamental. Para você não custa nada, agora para mim fará total diferença e eu conto com esse apoio. Um abraço a todos e bons investimentos!